Caríssimos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da quarta semana da Páscoa, eu, Joaquim Augusto de Carvalho, ministro da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. A liturgia desta terça-feira, vivendo ainda a alegria da Páscoa, cantemos louvores àquele em razão da qual recebemos o nome de cristão. A primeira leitura desta terça-feira é Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. O Evangelho é de João, capítulo 10, versículo de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, andando no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodearam e disseram: Até quando nos irás deixar em dúvida? Se tu és o Messias, dizei-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunha de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje, o texto nos apresenta uma igreja missionária. Os discípulos dispersos tornaram-se missionários entre os pagãos. Pregaram na Samaria, na Fenícia, em Chipre, na Antioquia, dirigindo-se não só às comunidades judaicas, mas também aos gregos que eram pagãos. A Antioquia e a comunidade da Síria torna-se uma comunidade cristã importante, polo da difusão da fé entre os gregos. Os habitantes de Antioquia dão-se conta da diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade dos judeus. Por isso, começam a chamar cristãos os discípulos de Jesus Cristo. A comunidade de Jerusalém está atenta ao que se passa em Antioquia e manda 2 emissários para que verificassem o que estava a acontecer. Felizmente, envia Barnabé, um homem bom, coração cheio de bondade, cheio do Espírito Santo, que é capaz de fazer um bom discernimento e acaba por compreender e estimular a ação da comunidade. Hoje, quantos Barnabés espalhados nas comunidades que incentiva, que fortalece a caminhada das comunidades, que está ali dando força, presença, dando testemunho, acreditando em cada um da comunidade. Os primeiros da igreja, os pioneiros da igreja da Antioquia foram missionários anônimos que não mediram esforços para anunciar a boa nova de Jesus. Hoje, a igreja conta também com muitos missionários que levam a boa notícia do Evangelho com suas ações a serviço da vida, dando testemunho do dia a dia da sua vida e no seu trabalho, na família e na comunidade. O Evangelho
Jesus diz: minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O Mestre é reconhecido. Jesus é reconhecido. Os judeus ansiosos rodearam e dispararam a perguntar o que os atormentavam. Até quando nos deixará na incerteza? Se és o Messias, fala claramente, fala logo. As palavras de Jesus deixavam entender que ele é o Messias. Os judeus insistiam com Jesus, exigindo que ele afirmasse abertamente sua identidade. Jesus, porém, tinha motivos para não ceder a uma tal pressão. Existe um caminho muito simples para reconhecer e conhecer Jesus. É prestar atenção nas suas obras que ele realiza. Só consegue reconhecer Jesus a partir de suas obras quem se faz discípulo dele. Então, quem reconhece é quem é discípulo de Jesus. A condição de discípulo coloca a pessoa numa perspectiva justa para observar o agir de Jesus e tirar as conclusões a respeito da sua identidade. Isso é permitido com um olhar de bondade, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem má intenção. Coloca-se em sintonia com o Senhor. O discípulo pode discernir quem de fato é Jesus. Está em sintonia com a proposta de Jesus. Igualmente capacita-o para ler nas entrelinhas da ação de Jesus sua condição de Messias, realizador da antiga esperança de Israel, realizador da vida e da esperança. Jesus realiza na sua vida, na sua caminhada, mostrando quem realmente ele é, o Filho de Deus. E mais, sua condição divina, pois as obras que Jesus realiza são exclusivamente de quem é filho de Deus. Quem conhece, quem não conhece, se torna discípulo. Quem não se torna discípulo não está em condição de reconhecê-lo como Messias. Por isso, por mais grandiosa que seja a realização de Jesus, ele diz bem claro: minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem não está predisposto a ser discípulo, não abre mão da posição já tomada. Não acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus feito homem. Por isso, não era oportuno perder tempo com tal discussão. Olha bem, se alguém não abre o coração, não está predisposto a enxergar, a olhar os grandes feitos de Jesus, não vai acreditar nunca na proposta de Jesus. Basta ouvir as suas palavras e, mais ainda, observar suas obras. O problema é que eles não estavam dispostos a acreditar. Hoje ainda, muitas pessoas não estão dispostas a acreditar e nem ouvir a boa nova de Jesus. As boas obras de Jesus estão presentes na caminhada da comunidade. Cada comunidade com o seu trabalho, com suas celebrações, com os seus encontros, apresenta a proposta de Jesus e o seu projeto. Vem e segue. As ovelhas de Jesus conseguem enxergar a sua proposta e o seu projeto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Desejo a você uma ótima terça-feira.